que sejam bem-vindos, bem-vindas então para esse nosso novo encontro, aula número 6, e vamos falar sobre o testemunho. Para que serve o testemunho? O testemunho serve para nós colocar os nomes dos nossos consulentes quando o nosso atendimento é online. Flor, posso atender online com a mesa quântica do Sagrado Feminino? Pode. Sabe por que pode? Pode porque para a energia não tem tempo, gente, e também não tem distância. Vamos aprofundar um pouquinho mais nesses conceitos, tá? Como assim não tem tempo, Flor? Quando eu digo assim, por exemplo, quando eu tinha 5 anos, eu ia em um jardim de infância que chamava Patito Feo, tá? E naquele jardim de infância teve uma festa onde eu tive que vestir como mexicana. E o sombreiro que colocaram na minha cabeça, sabe aquele sombreiro mexicano? Ele era muito pesado. Eu sinto até hoje, porque ele tinha umas marcas assim. Eu sinto, quando eu penso nele, eu sinto até hoje aquele sombreiro gigante pesando na minha cabeça. Perceba como esse pensamento, essa imagem, até essa dor do sombreiro pesar na minha cabeça, ele aconteceu lá faz mais de quase 40 anos atrás, tá? Mas eu tô recuperando hoje. Então, assim, ele, pra mim, a dor está acontecendo agora. Agora, já que estou falando com vocês sobre o peso que o sombreiro tinha na minha cabeça. Então, o único que existe no tempo para a gente conseguir fazer uma modificação é o agora. Tudo que já aconteceu, a gente recupera e vivencia agora, agora mesmo. Então, essa é a barreira do tempo. E a da distância? Mais ou menos a mesma situação, gente. Eu estou no Brasil, aquele jardim da infância estava na Argentina, entende? E numa cidade em particular, mais de 1000 quilômetros daqui. Então, vocês percebem como eu estou sentindo a dor agora do sombreiro, que era muito pesado, do chapéu gigante, que era muito pesado, tá? E se era muito pesado lá naquela cidade, faz diferença que seja lá ou que seja aqui? Não faz diferença nenhuma. A distância também não é uma barreira para a energia. Então, a gente consegue trabalhar todas essas energias do sagrado feminino, do sagrado masculino, na mesa quântica, tá? Porque esses não são dois fatores que importem. Então, eu posso atender o meu cliente, esteja na minha cidade, esteja em algum lugar do meu estado, bem distante, esteja em outros estados, esteja fora do Brasil. Eu consigo atender perfeitamente, tá? Tem que ficar tranquilo que a energia chega. É como dizer, na Ucrânia está acontecendo uma guerra, tem muitas famílias desabrigadas, tem crianças que têm perdido os pais, as pessoas estão com carência de água, não percebe? Como a energia começa a ficar mais densa, eu estou trazendo para mim aquele símbolo, aquele conceito, significante de tudo que está acontecendo lá no outro lado do mundo. Estou preenchendo o meu campo energético de todas essas informações, vão ficando impregnadas, percebe como não tem diferença? Sendo lá ou sendo aqui, a energia vai, porque ela não tem limites e também ela não é nem feminina nem masculina, gente. A energia simplesmente é. É a gente que enxerga as coisas e que consegue percebê-las de maneira polarizada, e também é a gente que faz uma escolha de qual lado que vai ficar. Vou ficar no julgamento, vou ficar na mágoa, vou ficar na raiva, na dor, ou vou ficar na iluminação, no perdão, na harmonia, na paz, no equilíbrio, na compaixão, na misericórdia, percebe? Então, sempre é uma questão de escolha, tá? Sempre uma questão de escolha. Então, meu cliente está lá em Portugal e ela pediu para mim fazer uma mesa quântica do Sagrado Feminino. Temos diferentes maneiras disso ser feito, tá? Temos testemunho biológico, que é quando a gente tem um pedacinho de unha, um fiozinho de cabelo, tá? Do nosso cliente. Acontece muito, por exemplo, quando eu atendo a minha própria família, o que acontece com o testemunho biológico? Ele tem muito mais força, porque ele já é da pessoa. Então, eu peço um fiozinho de cabelo para eu fazer o tratamento diretamente na mesa.
Mas, quando for um cliente de longe, eu vou utilizar um papel branco que não tenha sido utilizado antes, tá? Vou utilizar um papel branco e vou escrever a lápis, porque o grafito, ele é um material natural, então permite que conduza energia com muita mais facilidade, tá bem? E depois vou colocar meu testemunho no gráfico desse impregnador, que é esse gráfico daqui, para eu conseguir limpar as energias. Limpar as energias do que, Flor? Se eu acabei de colocar no papel que nunca foi utilizado o nome e a data de nascimento do meu cliente. Limpar as energias do papel, as minhas próprias energias, as energias do lápis que eu utilizei para escrever, tá? Então, ele precisa estar limpo o máximo que eu puder. Eu vou contar depois como é que eu faço para eu ativar o testemunho bem mais rápido, que ele não precise ficar no desempregnador meia hora, 40 minutos, o que o biômetro indicar, o tempo que o biômetro indicar, porque às vezes a gente pergunta no biômetro quanto tempo precisa, vou perguntar com pêndulo mesmo, quanto tempo o testemunho precisa ficar no gráfico desempregnador, e ele vai dizer 30 minutos, 40 minutos, tá? Uma vez que completou o processo de desempregnação, que significa que ele já não tem mais energia, que a não ser as energias que estão descritas aqui, nome e data de nascimento, vocês podem complementar com a cidade, mas não é tão necessário assim, tá? A gente vai para a ferramenta Decágono. Essa ferramenta Decágono, ela tem a funcionalidade de potenciar a energia do nosso testemunho. Então, vocês podem ter um gráfico desse tipo assim e colocar, o decágono ele é bem simples e ele vem doble também, dobrado, né, doble, para potenciar a energia. E se não, na própria mesa, como a gente vai utilizar com o testemunho, na própria mesa está aqui o decágono para vocês colocarem a informação do cliente que será tratado, que será trabalhado, tudo bem? Então, agora que vocês já sabem qual é o testemunho biológico, por exemplo, fiozinho de cabelo, uma unha, tá? Pode ser até uma roupinha, se for um bebê, tá? Se for uma pessoa grande também, só que assim, não uma roupa muito grande, não é? Que tem a energia da pessoa, sabe? Então, testemunho biológico ou testemunho lexical, que é o que a gente cria, desimpregna, limpa e potencia através desses papéis de corte circular para serem utilizados para onde que a energia está indo, para onde que a energia está sendo enviada, está sendo equilibrada, tá? Então, agora que já sabemos sobre testemunho, te encontro na próxima aula.